Bom, nós terminamos aqui de lixar, vocês viram que nós não limpamos, né? Você foi lixando até secar toda aquela água, né, que você trouxe na lixa. E agora a lixa está praticamente seca, né? E ficou completamente fosco. E sem brilho. Completamente, Sem brilho nenhum. Então, se você passar a mão, se bem que tenta expressar essa maciez, assim. Gostoso, né? É bem legal, né? Aí, então, você passa, limpou bem, tá? Pode ser com a mão, se tiver limpa. Aliás, para fazer acabamento em artesanato, gente, depois sujou a mão, limpa a mão, vai lavar, porque senão mancha a peça. Mancha a peça, isso aí, tá? E quando você for pintar uma peça, por exemplo, como um vaso, como esse aqui, tá? Eu não posso aplicar a laca com ele em pé, né? E nem deitado. Assim, eu vou aplicar deitado, mas antes vou colocar um calçozinho aqui para eu nivelar, tá? Para ficar certinho, porque senão, como é muito líquido e demora a secar, ela pode escorrer, ou melhor, vai escorrer se desnivelada, né? Desnivelada completamente, tá? Então você olha, acerta bem, né? Ficou retinho, né? Aí você vem com a Mostra laca. o produto, Nildo, para quem não conhece, só para ver a carinha. Aqui, ó. A laca chinesa da Mural Color, tá? Que é o novo produto que nós lançamos na Hobby Art desse ano, né? E já tá aí com sucesso total. Aí você pega o pincel macio. Aproximar um pouquinho pra cá. E o interessante, Rita, aqui na hora que você for... Ó, você tá vendo? Eu avistei, antes de aplicar, um cistozinho aqui, ó. Que a câmera não vai conseguir pegar, ó. Então, se eu aplico a laca aqui em cima disso aqui, vai ficar um ciscão. Então, se limpa bem. O interessante disso aqui da laca é você puxar bastante o teu pincel, ó. Por isso que o pincel tem que ser bem macio. Bem macio. Por quê? Não pode deixar marca, tá? E, ó, você vai esticando bem. Quanto mais você estica, mais rápido ela seca. Tem um sentido único, Nildo? Não, não tem porquê. Neste caso aqui a única base que eu falo que não há uma regra de você pincelar no sentido só, tá? Por quê? Ela vai se nivelando por ela mesma, tá? Mesmo que você vá. Então, a única coisa que eu peço é que você faça sempre de dentro para fora, tá? Ou do meio para fora, ó. Para que você não venha... Para escorrer no caso. não venha escorrer nas laterais, tá? Da tua peça. Então, ó, aqui, ó, por exemplo, eu puxo já, ó, do meio para fora, sempre, tá? Ela se autonivela. Isso. Então você percebe que aquele fosco que tava... Tá sumindo. Some por inteiro e volta novamente o brilho da laca. Tem um restinho só ali, ó. Vai cobrir, falta pouco. Essa é a terceira camada, né, Nildo? Aqui é a terceira camada. Tá? Então, ó, você percebe que você não vai visualizar marca de pincel, tá? Porque eu tô trabalhando com pincel de pelo bem macio, né? Inclusive esse daqui são cerdas sintéticas, né? Mas é bem macia, bem interessante esse pincel. E com a mão bem leve, tá? Você não apertou? Não apertei. Aí você espera isso aqui secar por... Continua no caos. Continua no caos. Daqui meia hora você tira do caos. Aí pode secar. Aí já pode normal. secar um pouquinho, aí você deixa. Isso se você trabalhar com camadas finas como nós trabalhamos, tá bom? Se você trabalhar com camadas espessas, aí você não pode tirar do calço, não. Você deixa aí, porque senão ela escorre. Legal. Tá bom? E para limpar o pincel agora? Para limpar o pincel, você tem aqui o diluente, né? Que é um diluente líquido da Mural Color também, entendeu? Que ele é excelente. E o interessante desse daqui, toda a tinta ou produto, verniz que você for utilizar, aonde a diluição desse produto é um solvente, né? Você limpou o pincel, imediatamente você tem que lavar em águas correntes com sabão neutro. Com sabão neutro, tá? E ó, esse produto aqui que a Condor fez, Rita, a gente sempre traz aqui, que realmente não é uma chamada frescura que o pessoal chama, né? Ele é funcional. Ele é funcional, porque embaixo dele aqui, ó, tem a posição certinha para você passar o pincel para limpeza,
tá? Que é na posição a favor do pelo. Vamos colocar, já que você vai mostrar, Carol, então mais vamos fácil, fazer né? aqui. E aí, o pessoal de casa consegue ver melhor o que você vai exemplificar. Então, sim, imagine que ao fundo aqui, a gente vai trabalhar sempre a favor do pelo, ó. Nunca assim, ó. Tá? Ó, isso aqui é Isso errado. não. É sempre a favor realmente, ó. Tá? Aí você vai tirar o excesso de água e vai colocar nos suportes próprios para os pincéis com as cerdas e os pelos para cima. Uma observação nisso, Carol, porque geralmente quando você vai fazer um artesanato que tem um acabamento melhor, que é uma coisa assim mais, sabe, requintada, você precisa utilizar as tuas ferramentas, principalmente o pincel, que para mim é uma das ferramentas assim, primordial, sabe, que não pode faltar. Pincel é tudo. É tudo, tá? Então, esses pincéis de cerdas macias, pincéis assim são caros, entendeu? Então, se você não tomar um cuidado, que as pessoas geralmente acham que um pincel, por exemplo, assim, as pessoas utilizam muito pincel de cabo amarelo, né? Que esse pincel, o único pincel serve para tudo. Serve, mas ele não é adequado para tudo, né? Cada coisa que você for fazer, você tem o seu pincel adequado para ele, né? E para um trabalho desse, por exemplo, você tem que trabalhar com pincel de cerdas bem macias. E quanto mais macio for o pincel, mais caro ele vai ser, entendeu? Então, se você não souber a maneira certa de como você lavar o teu pincel após o uso, você não vai tomar aquele cuidado devido aonde ele vem, né? Por exemplo, um pincel desse aqui, você tomando esse cuidado que a Carol falou e que a gente falou de você lavar com um diluente, em seguida você utilizar, fazer uma lavagem, uma água corrente com sabão neutro, isso daqui você vai ter um pincel para a vida inteira e nunca vai se acabar, entendeu? É isso aí. Agora a pessoa lava e deixa ali no solvente, o solvente vai corroendo toda a cerda do teu pincel. Daqui uns meses, por exemplo, ele não vai te servir mais, entendeu? Não vai te dar a possibilidade de dar esse acabamento bonito que ele te dá como tá novo. Saindo do pincel, voltando para a laca, a Cláudia Barreto de Varginha, Minas Gerais, pergunta se a laca pode ser aplicada em cima do KPO. Nunca fiz teste. Mas eu nunca fiz eu teste, acredito mas que deva ter uma aceitação legal. Bom, a gente pode responder isso a próxima vez que nós viermos ao programa, tá? Eu não, você não vai sei testar. te dizer, Cláudia, eu vou fazer um teste, entendeu? Que eu nunca fiz, mas é legal, até um desafio, né? Para eu fazer e trazer isso no próximo programa para você, viu, Cláudia? A Amália Antônia Camisal pergunta se o material, depois de seco, pode ser limpo com pano úmido, se pode ser lavado, se ele marca. Não, ele pode ser limpo com pano úmido, tá? Lavado não, porque geralmente você vai fazer uma peça, a não ser se você trabalhar numa cerâmica que você for utilizar, e caso você for lavar, não colocar em máquina de lavar, tá? Você lavar assim, fazer uma lavagem... Porque esse daqui a gente tem que pensar, gente, que é um trabalho, por exemplo, artesanal. É decorativo. É decorativo, entendeu? tem que ter Então bastante você pode delicadeza, utilizar, pode utilizar. Posso fazer uma fruteira? Pode fazer uma fruteira. Pode fazer onde você põe torrada, uma torradeira, assim, pode fazer, entendeu? É importante que você não coloque isso dentro, tá? Por quê? Todo trabalho ou toda peça que eu for utilizar para utilizar alimento, combustível... É tóxico, né? É tóxico, então não utilizo Principalmente dentro. se for para aquecimento, aí nem Isso, pensar. nem pensar. Sempre nas laterais, tá? A Ana Maria Lopes pergunta se a goma laca pode... não é goma laca, É a laca a chinesa. laca chinesa. É diferente. Goma laca não vai te dar esse efeito. A goma laca até pode ser usada, mas ele está falando aqui da laca chinesa. A laca chinesa pode ser usada como impermeabilizante na madeira, quando ela vai fazer a pintura barroca, que foi a aula de terça-feira? Isso. A goma laca você deve usar na madeira, entendeu? A laca chinesa não, tá? A laca chinesa, como nós falamos... Não, ela Enil, desculpa, é que essa técnica, ela já tem uma base de fundo. Que é para pintura barroca. É. Mas ela quer impermeabilizar a madeira para utilizar a pintura em cima, não é isso? É isso. É isso que eu tá, queria então não, entender. é verdade. Não. Porque lembra que ela aplicou primeiro a goma laca, para depois passar as tintas, para depois passar a cera e fazer É que as são camadas. produtos completamente diferentes, né? Esse aí é para acabamento e proteção mesmo, e até para dar esse efeito. A goma laca é produto de base, de impermeabilização. Isso, porque na realidade, quando você for trabalhar na madeira, como nós falamos, você tem que fazer um trabalho de
pode impermeabilizar, né, a tua madeira. E você utiliza a laca, né, a goma laca é excelente para você fazer isso. Mas a laca chinesa, mais uma vez frisando, é um produto que é acabamento final, é como se fosse um verniz. Se por acaso alguém utilizar isso para impermeabilizar a madeira, você está aplicando verniz na tua madeira. Então eu não posso pintar um verniz, tá bom? Perfeito. A última pergunta, mas agora é para Carol. A Rita Cristina Lameiras, da cidade de São Paulo capital. Pergunta para Carol se na Casa da Arte, em São Paulo, tem para vender a tinta de couro sintético, a tinta de sapateiro. Tem. Perfeito. A especial para artesanato para couro, que é da Glitter. E semana que vem nós vamos estar na Casa da Arte. Fazendo esse laca trabalho. chinesa, tá bom? Perfeito. Em Campinas. Em Campinas. Perfeito. Nildo, obrigada por tua presença aqui no Mulher.com. Imagina. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Valeu, Carolzinha. Beijo grande. Vai com Deus. E nós vamos fazer o sorteio